Olá, boa tarde. No aquário do Zoológico de Belo Horizonte, técnicos estão desenvolvendo um plano de manejo em prol da preservação do surubim do doce, uma espécie de peixe em extinção. No laboratório montado no aquário do Rio São Francisco, estão 4 indivíduos da espécie colhidos no Rio Doce. O tratador retira um deles do tanque só por alguns momentos, mas está tudo bem, faz parte da rotina de cuidados. A alimentação é balanceada, com ração e lambari fresco. É todo cuidado para os hóspedes que estão cada vez mais raros de encontrar na bacia do Rio Doce. Imagens como essa, só em preto e branco mesmo. O surubim do doce pode chegar a 1,20 m de comprimento e pesar 22 quilos. Um gigante que se concentra em apenas 3 pontos ao longo do rio. O Rio Doce ele vem sofrendo ao longo dos anos, né? A redução das matas ciliares, poluição, a construção de barragens, essas agressões fizeram com que essa espécie ela fosse diminuindo ao longo do tempo até chegar, infelizmente, nesse nível crítico de extinção. O aquário do Zoológico de Belo Horizonte é dedicado às espécies do Rio São Francisco. Mas é justamente essa expertise que fez nascer o projeto de conservação do surubim do doce. A ideia é produzir o máximo de informações para que no futuro seja possível aumentar a população. A situação para o surubim do doce é crítica na lista vermelha de espécies ameaçadas e não tem tantos dados registrados sobre a reprodução. Os perigos são claros e até uma draga para mineração clandestina de ouro foi flagrada em um dos pontos onde o peixe vive. Os técnicos do Aquário São Francisco trabalham agora em parceria com o Instituto Estadual de Florestas e da Universidade Federal de Viçosa para definir os protocolos de manejo. Então a gente trabalha como um desafio, enxerga isso como aquele desafio gostoso. É bom trabalhar e tentar fazer com que essa espécie ela seja mantida, que ela seja preservada e que as populações futuras, meus filhos, meus netos, tenham acesso a esse animal. O comércio lojista de BH está autorizado a funcionar durante o feriado da Proclamação da República, no próximo dia 15 de novembro, sexta-feira. De acordo com a CDL-BH, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, entre as determinações estão o cumprimento da jornada de 8 horas de trabalho, com 1 hora de intervalo, jornada extra com adicional de 70%, além de folga compensatória em até 75 dias e R$ 44 pagos a título de alimentação, que deve ser pago até o 5º dia seguinte ao mês do feriado trabalhado. E durante o Ângelus deste domingo, o Papa Francisco refletiu sobre as atitudes hipócritas dos escribas e como, muitas vezes, somos também hipócritas com nossos semelhantes. Então, irmãos e irmãs, nós podemos nos perguntar: eu, como me comporto nos meus âmbitos de responsabilidade? Ajo com humildade? Ou tiro vantagens da minha posição? Sou generoso e respeitoso com as pessoas ou as trato de forma rude e autoritária? E com as pessoas mais frágeis? Estou próximo deles? Sei inclinar-me para ajudá-los a se levantarem? Que a Virgem Maria nos ajude a combater em nós mesmos a tentação da hipocrisia. Jesus diz a eles, hipócritas. É uma grande tentação a hipocrisia. E nos ajude a fazer o bem sem aparecer e fazer com simplicidade. Ainda durante a missa na Praça São Pedro, o Papa Francisco anunciou a nomeação do novo beato espanhol, Padre José Torres Padilha. Queridos irmãos e irmãs, ontem, em Sevilha, foi proclamado beato Padre José Torres Padilha, cofundador da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. Tendo vivido na Espanha no século XIX, viveu como sacerdote, confessor, guia espiritual, testemunhando grande caridade pelos necessitados. Que o seu exemplo sustente, sobretudo, os sacerdotes no seu ministério.
O governo de Minas anunciou nesta manhã detalhes do Natal da Mineiridade 2024. O repórter Paulo Xavier está no Palácio da Liberdade e traz mais informações. Boa tarde, Paulo. Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no Horizonte Notícia. Já estamos aqui no clima natalino, aqui no Palácio da Liberdade, porque foi lançado oficialmente o Natal da Mineiridade 2024, com uma vasta programação, viu? São mais de 800 eventos em 450 cidades mineiras, o que representa um aumento de 33% no número de eventos em relação ao Natal da Mineiridade do ano passado. Aqui em Belo Horizonte, o destaque especial é o Circuito Liberdade, é a iluminação da Praça da Liberdade, já tão esperada, já tão tradicional. E já pode colocar na agenda, viu? A inauguração vai ser no dia 29 de novembro. Vou dar alguns spoilers aqui, Pedro. Na verdade, nós vamos ter nessa iluminação, nessa decoração, um toque lá da região do Vale do Jequitinhonha. O queijo mineiro vai estar representado de alguma forma nessa decoração. E já chega, já não precisa dar mais surpresa não, fique para o dia 29 mais surpresas. E a expectativa é que o fluxo turístico aumente 20% em relação ao ano passado. O governo de Minas quer consolidar Minas Gerais como um destino turístico de Natal no Brasil. Só aqui em Belo Horizonte, no ano passado, foram mais de 2,5 bilhões de reais injetados na economia, o que é um excelente negócio, né? E aí, a Josiane de Souza, que é a secretária adjunta, na verdade, né, de Cultura e Turismo, e o Sérgio Rodrigo, que é o presidente da Fundação Clóvis Salgado, deram mais detalhes sobre essa programação especial. Vamos ouvir? Esse ano temos diversas novidades, uma programação intensa, inspirada na mineiridade, que vai compor aqui a tradicional decoração da Praça da Liberdade. Para além disso, nós estamos com a expectativa de mais de 800 festividades de nosso estado inteiro, distribuídas em mais de 450 municípios, que vão ser acessadas através do portal Minas Gerais, que a partir de hoje está aberta para cadastro de todos os municípios. E além disso, tem uma novidade, que também o cadastro que o IEFA vem fazendo dos presépios desde 2017, agora vai estar também no portal Minas Gerais, o que vai facilitar o acesso de toda a população que queira conhecer a programação de Natal em todo o território de Minas. A expectativa é que haja um aumento de 20% do fluxo de turistas, podendo alcançar 3,8 milhões de turistas. Essa é uma marca histórica que a gente pretende alcançar agora na terceira edição do Natal da Mineiridade e contamos com o apoio de todos vocês para essa divulgação. A gente tem um ano que aposta na criatividade e na relação do Natal com Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que acolhe as pessoas na mesa, na cozinha, e esse ano a gente tem um ingrediente a mais, que é o queijo, celebração do queijo como patrimônio imaterial. Então a gente vai celebrar o Natal com muito queijo. Papai Noel vai estar aqui na Praça da Liberdade oferecendo queijo para todo mundo. Como é que vai ser? O palácio vai ser transformado na casa do Papai Noel, né? Conta pra gente esses atrativos. A ideia é que as pessoas entrem pela praça e entrem nesse universo sagrado, que é o grande símbolo do Natal, até culminar no Palácio do Papai Noel. Aqui dentro vai estar uma coleção muito especial de Papais Noéis, colecionados ao longo de 40 anos. Então a gente vai estar uma grande celebração aqui do Natal, vai ser o Palácio do Natal. O Papai Noel vai estar aqui todos os dias para receber as crianças em clima de muita festa e muita alegria. Então é isso, é Minas Gerais na essência de uma data tão especial para nós cristãos, a data mais importante para o ano, para nós cristãos, para o comércio. O Circuito Liberdade aqui em Belo Horizonte, com programação super especial. E anota na agenda, dia 29 é a inauguração da iluminação da Praça da Liberdade. Pedro. Obrigado, Paulo. Um bom trabalho para você. Sempre lembrando, nessas luzes bonitas ali da região da Praça da Liberdade, vale a pena conferir. Vamos conferir agora a previsão do tempo para algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, o dia será de sol e muitas nuvens. À noite, o céu fica fechado, mas o tempo permanece firme. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
Em Ibirité, na região metropolitana, o dia será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva rápida. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 85%. Em Bonfinópolis de Minas, na região noroeste, o dia será de sol com muitas nuvens e probabilidade de chuva isolada. A noite será de céu nublado. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar fica entre 50% e 100%. E o Supremo Tribunal Federal aprovou uma emenda que flexibiliza o regime de contratação de servidores públicos. Sobre o assunto, nós conversamos com a advogada especialista em direito previdenciário, Nayara Freitas. Seja bem-vinda, Nayara. O que muda com essa nova emenda? Boa tarde. Essa emenda, na verdade, ela é uma emenda de 98, né? E somente agora, em 2024, o STF ele veio a julgar, né, a ação direta de inconstitucionalidade. O que muda na prática? Oi. Muda para novas contratações. Está me ouvindo? Sim, Nayara, estamos ouvindo. Pode falar. Perfeito. O STF, né, ele julgou essa ação direta de inconstitucionalidade e muda para as novas contratações dos servidores públicos, tá? Se eles serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos ou se eles serão contratados mediante a CLT, tá? Do mesmo modo que é feito na iniciativa privada. Nayara, e para os servidores que já atuam no serviço público, como que ficaria agora? Para quem já atua no serviço público, não vai ter nenhuma mudança, tá? Essa mudança serão somente para as novas contratações e também não serão para todas as novas contratações dos servidores públicos, ok? Somente para casos que a administração pública, ela identificar que a contratação pode ser mediante CLT. Isso ainda vai depender de uma alteração legislativa, ou seja, essa decisão do STF, ela não vale ela vale de imediato, mas ela não produz efeitos de imediato, porque vai precisar de lei, seja a nível federal, estadual ou municipal, para alterar a forma de contratação dos novos servidores. Para quem já é servidor e está na ativa, nada muda, ok? Nayara, e na sua avaliação, essa mudança é positiva? Olha, essa mudança ela é positiva, tendo em vista que cada ente da federação ele vai avaliar a necessidade, qual tipo de necessidade de contratação ali, tá? Se será por meio de CLT ou se será por meio do regime jurídico único, ok? Do serviço público. Por exemplo, cargos de auditor da Receita, policial, são cargos que não têm uma equivalência na iniciativa privada. Então, muito provavelmente, esses cargos eles ainda serão mantidos de acordo com o regime estatutário. Agora, aqueles cargos que têm uma equivalência na iniciativa privada, esses cargos poderão ser contratados mediante CLT. Ok? Mas isso não significa que não terão mais concursos públicos, os concursos públicos serão mantidos, porque isso não foi alterado na Constituição Federal, ok? Somente a qual nível que será essa contratação dos novos servidores, se terão a estabilidade de acordo com o Estatuto ou se eles serão contratados de acordo com a CLT, em tese aí, sem a estabilidade. Nayara, agradeço a sua participação aqui no Horizonte Notícias. Uma boa tarde. Boa tarde, até mais. O preço da carne bovina dispara na capital mineira, com variação de até 165% em alguns cortes. É o que aponta uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Nos últimos 21 dias, nós tivemos aumentos de 14,81% no quilo do acém, por exemplo, que custava R$ 30,98, passou para R$ 35,57. Outro corte que subiu bastante foi o contrafilé. Preço médio que era R$ 46,65, passou para R$ 53,18, um aumento de 13,5% em apenas 21 dias. Quando a gente fala no quilo do filé mignon, que é uma carne nobre, mas que também subiu, era R$ 67,98 em média, passou para R$ 77,99, um aumento de 14,72%. O preço médio do frango também sofreu aumento nos últimos 21 dias. No caso da coxa e sobrecoxa, um aumento nos últimos 21 dias ou 3 semanas
de 9,60%. O preço médio, que era R$ 12,08, subiu para R$ 13,24. A asinha de frango subiu de R$ 17,58 para R$ 18,42, um aumento de 4,80%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. À espera de aprovação desde o Acordo de Paris sobre o clima em 2015, mercados internacionais de carbono estão mais perto de se tornarem realidade. Nesta segunda-feira, em Baku, capital do Azerbaijão, os países reunidos na COP29 aprovaram novas normas para a comercialização de créditos de emissões de gases do efeito estufa. Os países que participam da COP29 aprovaram as novas normas da ONU para constituir mercados internacionais de carbono. Com isso, a expectativa é que fique facilitado o cumprimento das metas climáticas mediante a comercialização de créditos de emissões de gases de efeito estufa. As disposições, à espera de aprovação desde o Acordo de Paris sobre o clima de 2015, foram aprovadas por consenso dos cerca de 200 países que participam da Conferência Climática em Baku, capital do Azerbaijão. Especialistas criticam a falta de transparência com que os textos foram aprovados e pediram prudência, destacando que não se pode cantar vitória, porque o texto aprovado deixa sem solução vários aspectos do funcionamento do novo mecanismo. Um crédito equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que é impedida de entrar na atmosfera ou removida dela. Os critérios adotados regulam a metodologia para calcular o número de créditos que um projeto determinado pode gerar, assim como o que acontece se o carbono armazenado se perde, por exemplo, se a floresta que lhe servia de respaldo pega fogo. As novas normas dizem respeito, sobretudo, aos países, especialmente os poluídos ricos, que buscam compensar suas emissões comprando créditos de países que reduziram os gases de efeito estufa para além do que tinham prometido. A conferência em Baku também marcou a primeira participação do Afeganistão representado pelo Talibã, desde que retornou ao poder em 2021. O país é a 6ª nação mais vulnerável ao aquecimento global e luta para lidar com inundações repentinas, secas e outros desastres naturais que os cientistas associam às mudanças climáticas. Em 2015, quando o Afeganistão tinha uma república islâmica apoiada pelo Ocidente, derrotada mais tarde pelo Talibã, o país assinou o Acordo de Paris, que tinha como objetivo limitar o aquecimento global a 1,5 graus. A Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição, da Arquidiocese de Belo Horizonte, localizada no bairro Lagoinha, região noroeste da capital, realiza um trabalho especial de acolhimento de pessoas com HIV e AIDS. O espaço realiza um trabalho de acolhimento às pessoas com HIV, AIDS e situação de rua. Além das ações de moradia, de acolhimento institucional, a Casa oferta suporte nos processos de adesão ao tratamento e reabilitação da saúde, acompanhamento em consultas e exames nos diversos estabelecimentos de saúde da rede SUS, refeições gratuitas, né? São 6 refeições diárias aos acolhidos, que é de suma importância para o apoio nutricional, além das ações de atividades socioeducativas, assistência social, enfermagem e um dos objetivos que é a reinserção social e familiar, quer seja o retorno à família ou um processo de autonomia que a pessoa tem, quer seja pelo encaminhamento a pessoas a outros serviços compatíveis com as especificidades delas. Além do encaminhamento à sociedade, a Casa promove atividades que reforçam a autoestima dos acolhidos. A gente consegue passeios, atividades com crianças e com adolescentes e uma série de voluntários que vêm à casa dar um pouco do seu tempo, da sua energia e da sua vontade de bem ao próximo. O apoio emocional faz toda a diferença na vida dos assistidos. Todo mundo ajuda, faz coletivo, põe as fraldas na que precisa. Eu gosto muito de estar aqui porque sou bem tratado, todo mundo me trata bem, me trata como um ser humano mesmo. A casa tem espaço para 60 pessoas e as vagas são rotativas.
O projeto conta com a ajuda de parceiros e voluntários. As pessoas que querem doar, querem fazer visitas, elas podem vir diretamente à Casa de Apoio, situada na Rua Além Paraíba, 181, bairro Lagoinha. A participação, a solidariedade é muito importante e é por meio delas que projetos como esse, missões como essa continuam vivos. A participação de vocês é muito importante. Você está vendo o QR Code aí na telinha? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Estamos com 44% da meta de arrecadação para o mês de novembro. A sua ajuda é muito importante. Para vocês reverem as reportagens que foram ao ar hoje, entre lá no nosso canal no YouTube. É o @Horizonte Notícia TVH. Você pode sugerir assuntos para discutirmos aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.